Fala galera, mais um vídeo no canal só no FC. Eu sou o Lanzito para falar aqui de Série D de decisão. No caso aí, os jogos da 11ª rodada. No caso, a rodada foi concluída nessa última segunda-feira aí com 3 partidas. Vamos fazer um breve resumo aqui sobre de cada grupo, né? No caso, tivemos aí algumas confirmações de classificação para a próxima fase, né? Como no caso, a primeira equipe já confirmada foi o Ferroviário, né? Do grupo 2. E de alguns outros grupos aí tivemos aí algumas definições de classificados, né? Algumas disputas que estarão em aberto aí provavelmente até a última rodada. Então, vamos aqui mais sem mais delongas falar sobre a 11ª rodada da Série D. Obviamente você acompanha aqui. No caso aqui do grupo 1, né? No caso, os jogos aí foram realizados nesse último final de semana. No estádio ali de Souza, ali, a equipe da Tona Luz recebeu o Maitá e acabou ali vencendo por 2-0, com o resultado da equipe se mantendo ali firme na vice-liderança. No caso aí, a Tona Luz vem na sequência de 3 vitórias seguidas. No outro duelo do grupo, tivemos o duelo entre Nacional e Trem do Amapá, né? No caso aí, o Nacional, líder do grupo, conquistando ali mais uma vitória e com o resultado garantindo ali a classificação para a próxima fase. No caso ali, a equipe é líder da competição com 23 pontos. Nos outros demais duelos, nós tivemos o duelo entre São Raimundo e Princesa de Solimões, né? O jogo terminou empatado em 1-1. E fechando a rodada do grupo 1, né? O São Francisco acabou perdendo em casa para o Águia de Marabá por 1-0. No caso, o Águia de Marabá vinha de uma sequência de 3 jogos sem vencer, né? E acabou retomando a camisa das vitórias e também está próximo aí de confirmar sua classificação para a próxima fase. Com os resultados, né? O Nacional é o líder do grupo 1 com 23 pontos, né? Praticamente ali confirmando sua classificação para a próxima fase. Em segundo temos aí a Tunaluso com 22. Em terceiro, o Águia de Marabá com 19. Em quarto temos ali o Maitá com 14. Em quinto temos a equipe do Princesa de Solimões também com 14 pontos. Em sexto, São Raimundo com 12. Em sétimo, São Francisco com 9. E na lanterna, o Trem com 8 pontos em 11 jogos. No caso aqui, praticamente, o Nacional já está classificado, né? Tunaluso e Águia Marabá também estão próximos ali de confirmar sua classificação. Então, praticamente, ele vai ser uma briga ali pela quarta vaga, né? No caso, ele está entre o Maitá, Princesa de Solimões e São Raimundo. Então, ali praticamente 3 equipes aí brigando pela quarta vaga para a próxima fase. E os jogos da 15ª rodada, né, que serão realizados aí no próximo semana, né? No caso aí, jogos entre os dias 8 e 9, provavelmente algum na segunda-feira, dia 10, né? Então, no caso, o Maitá recebe a equipe do Águia de Marabá, né? O Maitá precisa da vitória para se manter ali nas zonas de classificação. Aí a Tunaluso recebe a equipe do São Francisco. No caso aí, também a Tunaluso precisando da vitória para carimbar a classificação. Também teremos o duelo entre Tendemapá e São Raimundo, né, onde o São Raimundo precisa da vitória para ainda estar vivo na disputa. E o Princesa de Solimões, no estádio Gilbertão, recebe o Nacional, né? No caso aí, o Nacional já classificado, mas o Princesa de Solimões precisa da vitória se quiser estar na briga pela próxima fase. Agora vamos para o grupo 2, né? Grupo 2, onde já temos ali o líder absoluto, ali, o Ferroviário, já garantido na próxima fase, né? No caso aí, a disputa vai ser pelas demais vagas. Tivemos o duelo entre Atlético Cearense e Tocantinópolis, né? Onde a equipe do Atlético na rodada anterior, após o revés contra o Ferroviário, voltou a vencer, né? No caso é praticamente um confronto direto ali, né? Venceu o Tocantinópolis por 3-1. Também tivemos o duelo entre Cordino e Fluminense do Piauí, né? Onde a equipe maranhense venceu por 2-0. Também tivemos Calcaia e Ferroviário que terminou empatado em 1-1, né? No caso, Ferroviário já classificado aí, líder absoluto do grupo 2, né? Com 29 pontos em 11 jogos. E fechando os jogos do grupo 2, né? O Parnaíba perdeu em casa para o Maranhão por 3-0. E assim com os resultados do grupo 2, né? O Ferroviário líder já classificado com 29 pontos, fazendo aí uma baita campanha. Seguido pelo Maranhão em segundo com 17. Temos aí em terceiro o Atlético Cearense com 16. Em quarto, Tocantinópolis com 13. Em quinto, Parnaíba com 12. Em sexto, Cordino com 10. Em sétimo, Calcaia também com 10 pontos. E na lanterna, o Fluminense do Piauí com apenas 8 pontos em 11 jogos. No caso, temos ali o Maranhão na vice-liderança, né? Também, se caso vencer na próxima rodada, também já fica perto da classificação, né? Fica próximo de confirmar essa classificação. Temos aí entre Atlético Cearense, Tocantinópolis, o próprio Parnaíba, apesar que o Parnaíba está numa sequência de resultados negativos, né? Mas ainda tem chance de classificação, né? No caso, precisa vencer nos próximos jogos para poder estar na próxima fase. O Cordino também ainda tem uma certa chance ainda, né? Calcaia, mas são pequenas ainda. Aí na 12ª rodada, né? No caso, obviamente que teremos aí alguns confrontos importantes. No caso aí teremos Tocantinópolis e Ferroviário, né? No caso a equipe do Tocantins precisando da vitória para se manter na briga pela classificação. Só que também não vai ser nada fácil, né, contra o líder do grupo, né, que está invicto ainda no campeonato. Teremos aí o duelo maranhense, né, entre Maranhão e Cordino, no caso é o Maranhão precisando da vitória para ficar perto da classificação. Também teremos o duelo entre Atlético Cearense e Calcaia.
no domingo, às 15 horas do estádio do Domingão. E também teremos aí na Arena do Guerreiro em Pedro II, duelo entre Fluminense e Parnaíba, né? No caso aí o Fluminense, praticamente quase sem chances aí de classificação. E contra o Parnaíba, que precisa da vitória para ainda se manter na briga, né? Apesar da sequência de resultados ruins, mas realmente precisa da vitória. No caso aí, praticamente temos ali entre 4 equipes ali, mais, vamos dizer, mais certas ali em termos de disputa. O Cordinho pode chegar, Calcaia também, mas é um pouco mais difícil para eles. Apesar do Cordinho ter vencido nessa rodada anterior, mas precisa vencer nos próximos 3 jogos para poder, caso aí, conseguir avançar para a próxima fase. Agora vamos para o grupo 3, né? Grupo 3, que também tivemos jogos no final de semana e também na segunda-feira, fechando o grupo com o duelo entre Campinense e Souza. No caso, no sábado tivemos o duelo entre Iguatu e Potiguar, né? Onde a equipe do Rio Grande do Norte venceu fora de casa por 2-1. Também tivemos o duelo entre o líder e o vice-líder do grupo, né? No caso ali, no momento, o Santa Cruz era o vice-líder. O Santa Cruz empatou em 2-2 com o Nacional de Patos. Também tivemos o duelo entre Globo e Pacajus, né? O Pacajus vinha de 3 jogos sem vencer, retomando aí o caminho das vitórias ao vencer o Globo fora de casa por 2-0. E fechando os jogos do grupo 3, o Campinense aí perdeu para o Souza por 2-1, né? No caso, com os resultados aí, o Nacional de Patos é o líder do grupo, seguido pelo Souza com 19, né? No caso aí, ele ultrapassando o Santa Cruz ali pelo número de vitórias. Em terceiro, o Santa Cruz com 19. Em quarto ali, o Pacajus com 18. Em quinto, o Potiguar também com 18 pontos. Em sexto, o Iguatu com 13. Em sétimo, o Campinense com 12. E oitavo, o Globo com apenas 4 pontos em 11 jogos. No caso aqui, né, o grupo tem um certo equilíbrio, né, no caso, na briga ali. Vamos dizer que temos aqui 5 equipes brigando por 4 vagas. No caso aqui, o Nacional, que é o líder com 20 pontos. No caso, precisa de mais uma vitória ali para ficar cada vez mais próximo da classificação. Né? As outras equipes também, aquele só depende de si, né, para avançar de fase. O Iguatu tinha conseguido ali emendar uma sequência de bons resultados, só que com essa derrota aí acaba cada vez mais se complicando, né? Para tentar ali uma das vagas. E no caso dos jogos da 12ª rodada, né, o Pacajus recebe a equipe do Iguatu, né? O duelo cearense ali, né? O Pacajus precisando da vitória para se manter no grupo. Também tem o duelo entre Souza e Nacional de Patos, aí também um duelo importantíssimo na briga pela quarta classificação. Também teremos Potiguar e Globo, né? Também o Potiguar ainda está na disputa. Vem na sequência de 2 vitórias seguidas, então precisa aí de mais uma vitória aí para se manter na briga. E também teremos Campinense e Santa Cruz na segunda-feira, dia 10, fechando a rodada. No caso aí, o Santa Cruz precisando da vitória também para poder ficar perto da classificação. O Campinense já está numa situação um pouco mais complicada, então, no caso aí do Campinense precisa praticamente vencer ali os 3 jogos e depender do resultado das demais equipes. Mas como está uma certa diferença ali de 6 pontos ali para o Potiguar e o Pacajus, né, que são respectivamente o quarto e o quinto colocado, então fica um pouco mais difícil para a equipe de Campina Grande avançar para a próxima fase. Enquanto aí as outras equipes da Paraíba, como o Nacional e o Souza, vem fazendo aí um bom campeonato até agora. Agora vamos para o grupo 4. Grupo 4 tínhamos aqui os jogos aqui da 11ª rodada, no caso o Atlético de Alagoas recebeu a equipe do Retrô e acabou aí perdendo em casa por 2-1. Aí com o resultado o Retrô confirmou sua classificação para a próxima fase. Também tivemos o duelo entre Asa e Sergipe, né, que terminou empatado em 1-1. Outro jogo que também terminou empatado foi o duelo entre Bahia de Feira e Jacuipense. E fechando a rodada, tivemos a vitória ali do Falcon sobre o Cruzeiro de Arapiraca por 4-1, né? No caso, o Falcon estava numa sequência de mais de 6 ou 7 jogos sem vencer e acabou aí retomando o caminho das vitórias. Apesar da vitória ainda é o lanterna do grupo. E com os resultados, no caso temos aqui o Retrô líder com 23 pontos, né, praticamente já classificado para a próxima fase. No caso aí em 11 jogos foram 6 vitórias e 5 empates. Temos aí em segundo Bahia de Feira com 18, que apesar do empate com o Jacuipense se mantém ali dentro da zona de classificação. Temos em terceiro aí o Sergipe com 15 pontos. Em quarto, Jacuipense com 14. Em quinto, Asa com 13 pontos. Em sexto, Atlético de Alagoas com 12. Em sétimo, Cruzeiro também com 12 pontos. E na última posição, o Falcon com 10 pontos. Né? No caso aqui, além do próprio Retrô ali, né? No caso, por exemplo, entre o terceiro e o sétimo colocado, a diferença é de 3 pontos. Então o grupo tem um certo equilíbrio. O Bahia de Feira praticamente precisa vencer na próxima rodada para poder ficar perto da classificação, né? Enquanto as demais equipes aí estão brigando pelas demais vagas. Aí na 12ª rodada, teremos o duelo entre Atlético de Alagoas e Jacuipense. Também, né? Caso a vitória do Atlético, ele pode ali ficar na zona de classificação. Também teremos o duelo Sergipano entre Sergipe e Falco, né? No caso aí também, outro duelo importante aí em termos de briga de classificação. Também teremos Retrô e Bahia de Feira, né? No caso,
o Retrô já classificado, pode ser, no caso aí, mais uma vitória, além de pontuar não só dentro do próprio grupo, mas também pensar em tabela geral, que isso é importante mais para frente no campeonato, no mata-mata, que é um fator importante para decidir os jogos em casa. E também temos o duelo de Arapiraca, né, no caso, o duelo entre Cruzeiro e Asa, né, também duas equipes aí que ainda estão na disputa por vaga na próxima fase. Agora vamos para o grupo 5 aqui. O grupo 5 a gente pode considerar aqui o grupo mais equilibrado, os mais equilibrados aqui da Série D. No caso aqui, por exemplo, na rodada anterior, o Operário havia vencido, tinha se tornado o líder, né? E no caso dessa rodada já teve mudanças novamente. No caso, o União Rondonópolis venceu o Iporá por 3-0. Aí no duelo entre Anápolis e Operário, no caso o Anápolis venceu o Operário por 3-0. Também tivemos o duelo entre Interporto e Ceilândia, né, onde a equipe brasiliense do Ceilândia venceu por 2-0. E fechando os jogos do grupo 5, né, o Brasiliense venceu o Real Ariquemes por 5-1. No caso aí, com a vitória aí, o Brasiliense aí continua na briga aí. No caso, praticamente temos ali 5 equipes brigando por 4 vagas. No caso, o Ceilândia é líder com 21 pontos, seguido por União Rondonópolis com 20, Anápolis também com 20 pontos, em quarto o Operário com 18, em quinto o Brasiliense com 17, em sexto o Iporá com 11, em sétimo o Interporto com 6, e na lanterna o Real Ariquemes com 5 pontos em 11 jogos. No caso aí, temos aí 5 equipes brigando por 4 vagas, né? Então obviamente que um deles vai ficar de fora. E para a 12ª rodada, né, teremos aí praticamente, no caso aí, um dos jogos teremos confrontos diretos, né? No caso teremos Iporá e Anápolis, né? O Anápolis obviamente precisando da vitória para se manter na zona de classificação, assim do mesmo caso do Ceilândia contra o Real Ariquemes, né? No caso também precisa da vitória para ficar próximo ali da classificação. Também teremos Operário de Várzea Grande e União Rondonópolis, que praticamente é o duelo Mato Grosso, que é o confronto direto ali entre o segundo e o quarto colocado. E fechando os jogos do grupo 5, né, o Brasiliense recebe a equipe do Interporto, né, no caso o Interporto que conseguiu apenas uma vitória na competição, então o Brasiliense é um dos favoritos e precisa da vitória aí para se manter dentro da briga aí, e também torcer por algum tropeço de uma das equipes que estão à frente na tabela. Agora vamos para o grupo 6, né, onde grupo 6 nós já tivemos definições também de classificados. Os jogos válidos pela 11ª rodada, né, o Resende recebeu a equipe do Santo André e acabou vencendo por 2-0, né? No caso, foi no sábado, foi bem atípico, onde o Santo André estava disputando a Série D e a Copa Paulista ao mesmo tempo, né? No caso, obviamente, que o time principal na Série D e o time é, reserva na Copa Paulista, né? Teve esse caso aí que aconteceu no sábado e, no caso, em ambos os torneios, né, o Santo André acabou perdendo. No caso aqui pela Série D, né, o Resende venceu o Santo André por 2-0, né, com o resultado da equipe sair na quinta colocação, já próximo do próprio Santo André ali, em caso a equipe Santo André está se complicando aí na competição, tá 3 jogos sem vencer, só depende de si ali para poder se manter entre os 4 colocados para a próxima fase. No outro duelo do grupo, né, tivemos a partida entre Real Noroeste e Atlético, né, onde a equipe mineira de São José del Rei venceu fora de casa por 1-0 e com o resultado aí confirmando a sua classificação para a próxima fase. Também tivemos o duelo entre Portuguesa e Nova Iguaçu no estádio Luso Brasileiro, né, onde a equipe da casa acabou empatando ele por 2-2, com o resultado aí a Portuguesa, que vem fazendo aí uma baita campanha, acabou aí confirmando a sua classificação para a próxima fase. E fechando os jogos do grupo 6, o Democrata venceu o Vitória por 4-2, também com o resultado aí já está próximo da classificação. E com os resultados, né, a Portuguesa líder com 24 pontos e o Atlético em segundo com 23 já classificados para a próxima fase. No caso ali essa é a confirmação aí, porque no caso tanto a Portuguesa e a Atlético estão com uma diferença ali de 10 a 11 pontos para o quinto colocado, né? Então já, de fato, já confirma a classificação. Em terceiro, o Democrata com 21. Em quarto, Santo André com 15 pontos. No caso aí, o Santo André tem que ficar de olho aí, porque o Resende já está encostando. O Santo André só depende de si para poder garantir a classificação para a próxima fase. Em quinto, temos o Resende com 13 pontos, né? O Resende que vem alternando entre resultados bons e ruins, né? Ao mesmo tempo que a equipe também está disputando a segunda divisão do estadual. Em sexto temos ali o Vitória com 11 pontos. Em sétimo, o Nova Iguaçu com 9. E na lanterna, o Real Noroeste com 5 pontos aí. E a equipe, mesmo após o título estadual, vem aí numa fase, aí, uma sequência de resultados ruins. Tanto na Série D como pela Copa Espírito Santo. Até atualmente na temporada não vai ter nenhum bom desempenho. E para a 12ª rodada, no caso o Santo André recebe o Nova Iguaçu. No caso no sábado, do estádio Bruno José Daniel. No caso o Santo André precisa da vitória para ficar ali próximo da classificação, né? Também torcer ali para o tropeço do Resende.
Aí temos o duelo entre Resende e Portuguesa no Estádio do Trabalhador, onde a equipe do Resende precisa da vitória e contar ali com o tropeço do Santo André. Também teremos o duelo mineiro entre Atlético e Democrata, né? No caso, a equipes ali como o Atlético já classificado e o Democrata buscando aí confirmar sua vaga. E fechando os jogos do grupo 6, o Vitória recebe o Real Noroeste. Vamos aqui para o grupo 7. Também o grupo 7 é um grupo que tem um certo equilíbrio, mas também já para a próxima rodada pode ser que tenha algumas definições. No caso aqui dos jogos do grupo 7, né, a Inter de Limeira recebeu a equipe do Kraken no estádio Major Alevi Sobrinho e acabou aí perdendo em casa por 1-0. Também tivemos o duelo entre Ferroviária e o 15 de Piracicaba no estádio Fonte Luminosa, né, onde a equipe de Araraquara venceu por 4-2. No caso aí o Ferroviária que não começou muito bem, teve a demissão ali do técnico Elan, né, praticamente após essa demissão aí já o time conseguiu engrenar bons resultados e aí está firme na briga. Também tivemos o duelo entre o Operário do Mato Grosso do Sul e Maringá, onde o Maringá venceu fora de casa por 1-0. E fechando os jogos do grupo 7, né, o Cascavel empatou em 1-1 com a Patrocinense. Aí com os resultados, o Crack é líder com 18 pontos, é mesmo número de pontos da Patrocinense, só que com uma vitória a mais. Em terceiro temos aí a Ferroviária com 17, em quarto Maringá também com 17 pontos. Em quinto a Inter de Limeira com 15, em sexto o Cascavel com 11 pontos, em sétimo 15 de Piracicaba com 10, e na lanterna o Operário com apenas 8 pontos em 11 jogos, é praticamente ali o 15 que teve até um bom início, teve aquele jogo emocionante lá da quinta rodada contra a Inter de Limeira, aquele 6-3, mas aí depois a equipe decaiu bastante, então praticamente vai ter pouquíssimas chances de classificação, né? No caso teria que vencer os 3 jogos ali e depender de tropeços das demais equipes, que no caso no atual momento está sendo bem difícil. Também o Cascavel também está uma séria diferença, também é difícil para a equipe paranaense avançar. E no caso aí, praticamente a gente está com praticamente ali 5 equipes brigando por 4 vagas. Então, no caso aí de Caraca Patrocinense com 18 pontos ali, se caso vencerem na rodada, podem ficar ali perto da classificação. A Inter de Limeira também precisa da vitória para poder se manter na briga. E o Maringá também, né, essa última vitória conseguiu entrar no G4 para poder estar na disputa para ir para a próxima fase. Aí na 12ª rodada, né, no caso aí já teremos ali praticamente ali alguns confrontos diretos, né, no caso Inter de Limeira e Ferroviário é um deles, um dos confrontos que teremos aí no sábado, dia 8. No caso, a Inter de Limeira jogando em casa aí precisa da vitória. O Crack recebe a 15 do 15 de Piracicaba, né? O Crack precisando da vitória para poder ficar ali próximo da classificação. Também teremos o duelo paranaense entre Maringá e Cascavel, né? Maringá precisando da vitória também para ficar perto da classificação. E fechando os jogos do grupo 7, né? A Patrocinense recebe a equipe do Operário, no caso ali é o vice-líder contra o Lanterna do grupo, então o Patrocinense também, se vencer, também fica perto da classificação para a próxima fase. Agora vamos aqui fechando para o grupo 8. Grupo 8. Onde tivemos aí pelo menos uma das equipes que desencantaram na Série D, né? Era o caso aí do Novo Hamburgo, né? Que foi a única equipe que não havia vencido e conseguiu a sua primeira vitória, só que agora já de maneira tardia, né? Caso falar sobre as demais partidas, né? Tivemos o duelo entre São Joséense e Concórdia, onde a equipe catarinense venceu fora de casa por 1-0. No duelo catarinense de Camboriú e Ercílio Luz, acabou empatado em 1-1, né? No caso, o Ercílio, que é o líder do grupo, está próximo ali da classificação para a próxima fase. No duelo gaúcho entre Brasil de Pelotas e Caxias, o Brasil levou a melhor vencendo por 3-1. E no outro duelo do gaúcho do grupo, o Novo Hamburgo venceu o Aimoré por 4-1, né? No caso, é o Novo Hamburgo conquistando sua primeira vitória na Série D, mas obviamente que em termos aí de classificação, a equipe praticamente já não tem mais chances para avançar para a próxima fase. Com os resultados, o Ercílio Luz é líder com 22 pontos, seguido pelo Caxias com 17. Em terceiro, São José também com 17 pontos. Em quarto, Camboriú com 15. Em quinto, o Concórdia também com 15 pontos. Em sexto, o Brasil de Pelotas com 14. Em sétimo, o Aimoré com 10. Em oitavo, o Novo Hamburgo com 6 pontos em 11 jogos. No caso ali, o Ercílio Luz, que é o líder com 22 pontos, está com uma boa diferença ali. No caso ali, uma diferença de 7 pontos do primeiro para o quarto colocado, que é o Camboriú. Então, no caso, a equipe do Ercílio precisa apenas de uma vitória para poder avançar para a próxima fase, confirmar sua classificação. O Caxias também precisa da vitória para poder ficar perto da classificação, né? Caxias e São José tem ali 17 pontos. Camboriú, Concórdia, Brasil de Pelotas também ali estão na briga ali com uma das vagas. Então, praticamente, temos ali 6 equipes brigando por 4 vagas. E os jogos da 12ª rodada, no caso, o Caxias recebe a equipe do Aimoré, né? No caso aí o Caxias tem essa vantagem de jogar em casa para poder se manter ali na briga. Também temos Ercílio Luz e São Joséense também, né? Outro duelo interessante para a 12ª rodada. Também teremos o duelo entre Concórdia com o Buriô, também outro confronto direto aí que pode definir alguma coisa aí
em termos de classificação. E fechando os jogos do grupo 8, né, o Brasil de Pelotas recebe a equipe do Novo Hamburgo também. O Brasil de Pelotas precisando da vitória e contar com os tropeços ali de Camboriú e Concórdia, né? No caso ali, se Concórdia e Camboriú empatar e o Brasil de Pelotas vencer, pode fechar a rodada dentro do G4 do grupo 8. E assim, tudo sobre a 11ª rodada, né? O que vocês estão achando da Série D até agora, hein? Para vocês, das equipes que estão fazendo uma boa campanha, então já era esperado, outras que estão aí decepcionando, algumas aí que vão conseguir ainda pegar a vaga na reta final, então, obviamente que esperamos aí pela 12ª rodada, provavelmente teremos mais algumas definições de classificação, ou outras que provavelmente podem ficar para o final da primeira fase. E obviamente você acompanha tudo aqui no canal só no Precedência FC, porque aqui a Série D é campeã de audiência e de muita procedência. Valeu!